Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos 7 portas do Senhor abertas na nossa vida. Te pedimos, Pai, abre porta de conquista, abre porta de intervenção, abre porta de cura. Pedimos, Pai, que o Senhor abra portas de favor sobre cada um de nós. Te pedimos também, Senhor, libera da Tua glória, que a glória de Deus entre na nossa vida, a glória de Deus entre na nossa casa, que o quarto dos nossos filhos esteja cheio da glória de Deus, que a paz de Cristo Jesus habite ricamente na nossa vida, habite ricamente na nossa casa. Oramos também pela paz no mundo, Pai, para que todo conflito, toda guerra renda-se ao poder de Jesus Cristo. Pedimos, Pai, a Tua alegria na nossa vida, a Tua força sobre nós. E eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, no nome de Jesus Cristo, para que seja curado. Jesus, Tu és aquele que tem o poder de curar. E nós oramos para que toda enfermidade, toda dor, toda infecção, alergia, câncer, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oramos também por tudo aquilo que tem mantido pessoas em depressão, tristes, angustiadas, com medo, paralisadas, que elas sejam livres agora, que elas sejam curadas agora, que o poder de Jesus Cristo levante cada pessoa. Senhor, nós oramos para que o Senhor toque com Teu poder na vida de cada pessoa. Em o nome de Jesus, Senhor, toca com Teu poder agora, que cada lar seja visitado com o toque de Deus. E essa pessoa, Pai, que está sobrecarregada, essa pessoa que está cansada, essa pessoa que está aflita, dá para ela alívio, Senhor. Dá para ela um renovo. Essa pessoa que teve um dia, Senhor, um dia de trabalho difícil, essa pessoa que enfrentou opressão nos lugares que teve, que está nesse momento precisando de uma palavra, precisando de um ânimo novo, Senhor, que essa pessoa receba o toque do Senhor e que todo jugo espiritual seja quebrado. Tudo aquilo, Senhor, que pesa sobre essa pessoa ou que oprimiu ela durante o dia, seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, Senhor. Toque-os com a Tua graça, Senhor. É o que eu te peço. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Começamos um propósito hoje, pedindo ao Senhor 7 portas abertas. E eu convido você a entrar nesse propósito e a estar conosco. De hoje até domingo, nós vamos estar firmes nesse propósito. Eu convido você a fazer uma aliança não comigo, mas com o Senhor. E ver resultados na tua vida. Só hoje de manhã, eu não sei quem estava na oração da manhã, mas hoje de manhã eu dei testemunho de 2 mulheres que não podiam engravidar. E as 2 ganharam o bebê. As 2 ganharam o bebê. Eu acho interessante que a maioria das pessoas que me mandam testemunho de que não conseguiam engravidar, elas esperam ter o bebê, daí quando o bebê já está com alguns dias, aí eles dão o testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus também por esses testemunhos. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Deus nunca diz um A sem querer chegar no Z. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então creia. Quando Deus começa a fazer algo na tua vida, Deus Ele termina. Ele não deixa as coisas pela metade. Deus termina aquilo que Ele começa. Amém? Muito bem. Eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus. Um testemunho que eu recebi, maravilhoso, da Michele. Olha só, e ela escreveu assim: na semana passada, quando começou o propósito de 7 dias, com 2 dias de clamor, eu vendi em uma semana o que normalmente levaria um mês. Agora estamos em um novo propósito de 7 dias, com 2 dias de clamor e continuo vendendo. É sobrenatural. Toda honra e toda glória ao nome de Jesus.
E daí ela escreveu aqui: muito obrigado, o Senhor é um anjo de Deus na minha vida e na minha família, glorifico a Deus pela sua vida e pela sua família. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Gente, não é o que eu tenho dito para você aqui? Ora que você vai ter resposta. Eu nunca pedi para vocês colocarem a fé de vocês em mim, nunca, jamais. Mas eu sempre disse que Jesus Cristo está vivo, que as nossas orações não são em vão. Nós não estamos aqui, perdendo o nosso tempo. Eu não estou aqui perdendo o meu tempo. Eu sei dos dons que eu recebi, eu sei dos talentos que Deus me deu, eu sei da capacidade que o Senhor tem me confiado. Então eu estou aqui por um propósito, você está aí por um propósito. É por isso que nesse propósito 7 dias, eu gostaria muito que cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, cada pessoa fizesse um compromisso não comigo, mas com Deus, de nos 7 dias se manter firme, sem quebrar, os 7 dias, sem quebrar, se manter firme, crendo no sobrenatural, crendo no poder de Deus, crendo que Deus vai agir. Amém? Então, eu gostaria, e você que está entrando agora aqui nessa oração, que você fizesse um compromisso não comigo, mas com Deus. Senhor, eu vou fazer 7 dias, às 6 da manhã, às 18 horas. Lembrando que quarta e sexta a gente levanta um grande clamor, quarta e sexta-feira. Então convido você a estar com a gente, amém? E você que está entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza. Isso ajuda com que o YouTube mande para mais pessoas e compartilhe com 7 pessoas, amém? Compartilhe com 7 pessoas, manda aí para amigo, para parente, para grupo, compartilhe nas redes sociais, Deus vai te recompensar, Deus vai te recompensar, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Mateus capítulo 5, verso 14 e 16. Enquanto eu leio essa passagem, escreve aqui nos comentários, deixe a luz brilhar. Exatamente assim. Escreve aí, deixe a luz brilhar. Escreve, deixe a luz brilhar. Diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Eu quero falar um pouco hoje sobre deixar a luz brilhar. A Bíblia diz que não tem como esconder uma cidade no alto do monte. Por quê? Por causa da luz. Ela vai iluminar. Então quem estiver embaixo do monte vai olhar para cima e vai ver uma cidade iluminada à noite. Da mesma forma que Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele não enterrou aquilo que ele tinha para entregar, ao contrário, ele mostrou para todo mundo, certo? Ele mostrou o plano de Deus, ele mostrou a natureza de Deus, ele mostrou o poder de Deus. Nós não podemos deixar de mostrar aquilo que Deus nos dá. Como assim? Todos nós temos dons e talentos. Todos nós fomos agraciados por Deus, pela bondade de Deus, que temos características que podem fazer a diferença na vida de outras pessoas, fazer a diferença aqui nesse mundo. Todos nós que estamos aqui, você pode dizer, não, mas eu não tenho nada. Tem sim. Você tem algo para oferecer. Você tem algo, a deixar com que o mundo veja. Você carrega algo divino na sua vida. Às vezes através, da sua bondade, através do seu trabalho, da sua profissão. Se você, é uma pessoa que faz um serviço relevante para a sociedade, você tem que deixar essa luz brilhar. E se nós, que seguimos a Cristo, que andamos na palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, então ainda mais temos que deixar brilhar. Você não pode esconder o que Deus fez na tua vida. Você não pode esconder o que você carrega. Se você tem um potencial, você não pode deixar com que o medo, lhe paralise. Há pessoas que têm um potencial grande, mas elas têm o medo, de colocar para fora aquilo que carregam. Na primeira igreja que eu pastorei há anos atrás, uma cidadezinha de 30 e poucos mil habitantes, e ali foi o meu, eu posso dizer,
o trabalhar de Deus na minha vida, foi a faculdade de Deus na minha vida. O meu tempo que o Espírito Santo, sabe, me construiu. Foi ali, o tempo da minha construção. Tinha um jovem que eu vi um talento extraordinário nele. Eu vi um talento extraordinário. Só que ele tinha um problema. E o problema é que ele era muito, eu posso dizer assim, uma pessoa envergonhada, extremamente envergonhado, tímido, pessoa tímida, sabe? Só que quando abria a boca, meu Deus, era uma voz assim angelical, uma voz angelical. E isso a gente começou a trabalhar, né, com ele nessa parte, que ele tinha um dom, que ele tinha um talento e que ele tinha que usar o que Deus deu para ele. E quando ele começou a cantar, as pessoas ficavam impressionadas com ele, porque, sabe, ele era tímido no canto dele, sabe, aquela pessoa que não quer aparecer. Ele era exatamente essa pessoa, tanto que quando, né, eu fui para São Paulo, eu inclusive fiz um convite para ele estar comigo. Ele não aceitou o convite, já por causa dessa timidez que ele tem, mas eu vi potencial. E assim tem muitas pessoas que têm um potencial extraordinário, mas elas são tímidas. Elas estão deixando se paralisar pela opinião dos outros. Tem muita gente que não faz o que deveria fazer porque está preocupada. O que os outros vão pensar? Será que vão me receber? Será que vão me aceitar? Será que vão me aplaudir? Será que vão me vaiar? O que vai ser de mim? Ei, você é uma cidade construída. Você tem que deixar essa luz sair. Você tem que deixar, sabe, com que aquilo que Deus te deu venha a ser manifesto. Então compreenda, não pause seu crescimento pelo medo de incomodar os outros. Você não está incomodando com o seu dom. Você não está incomodando com o seu talento. Ao contrário, a hora que você usar o que Deus te deu, vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas. Então, eu não posso parar porque os outros não compreendem. Eu tenho que seguir. Eu tenho que continuar. Não importa se vão me elogiar ou se vão me vaiar, se vão me criticar ou se vão, sabe, agradecer a Deus pela minha vida, eu tenho que manifestar o que Deus me deu. Eu tenho que colocar para fora. Eu tenho que colocar para fora o que Deus me deu. É que nem um vendedor. O vendedor, se ele não abrir a boca, ele não vende. Então ele vai vender um carro, ele vai ter que falar do carro, ele vai ter que vender. Ele vai vender uma geladeira, tem que abrir a boca. Imagina você entrar numa loja cheia de eletrodomésticos, cheia de coisas para casa, e daí os vendedores estão todos parados, né? Todos parados e não abrem a boca. Daí você pensa, qual que é o objetivo dessa pessoa estar aqui, né? Se ela não abre a boca. E com quem que eu falo aqui para comprar? Ou seja, o vendedor vai ter que abrir a boca. Entenda, Deus te deu algo que tem que sair para fora. Deus te deu algo que tem que sair para fora. Independente da opinião dos outros. E tem muita gente que eu conheço que parou de crescer porque ficou com medo do que os outros iriam achar, né? Se os outros iriam receber. Quanto mais velho a gente fica, menos a gente se importa com o que os outros pensam. A gente vai entendendo que temos uma única oportunidade na vida e não podemos perder. Tem muita gente que tem um chamado incrível. Deus tem um propósito. Você tem que deixar essa luz brilhar. Você não pode mais, sabe, se negar de subir no altar para cantar, ou de subir no altar para pregar, ou de, sabe, ser uma pessoa pública, de ser uma pessoa influente. De repente você carrega um talento muito grande de Deus e até agora você está tão presa ao que os outros pensam que você está se deixando ser intimidado, você está se deixando enterrar os dons e os talentos que Deus te deu. Lembre que tudo que recebemos de Deus é para multiplicar.
tudo que recebemos de Deus. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus te deu esse talento, Deus te deu essa graça, Deus deu para você essa facilidade que você tem de fazer certas coisas, porque Ele quer ser glorificado através da sua vida. Então não pare por causa das críticas. Não pare por causa da opinião alheia. Não, mas olha como é que ficou me olhando. Olha como é que ficou o nariz torto, fazendo careta para mim. Eu não vou mais nisso. Ei, se você não encontrar opositores no teu caminho, você não vai poder entrar no seu destino. Jesus, ele encontrou vários opositores e é por isso que ele entrou no seu destino. Não existe prosperidade sem crítica. Não existe crescimento sem crítica. Não existe, avanço sem crítica. Então, independente das contrariedades, deixa a luz brilhar. Deixa a luz brilhar. Ah, mas eu tenho vergonha porque eu acabei fazendo coisas erradas e agora eu não vejo como que as pessoas vão interpretar isso bem. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o Senhor tenha colocado você aí e tenha me colocado aqui para dizer exatamente o que eu vou falar para você. Se você se arrependeu e você está alinhado com Deus, não deixa mais ninguém julgar você. Não deixa ninguém mais julgar você. Porque se Ele lhe perdoou e houve arrependimento no seu coração, Deus pode lhe levantar uma segunda, uma terceira vez. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor levanta de todas. É tempo de você deixar essa luz brilhar na sua vida. Você pode ter cometido os piores erros da sua vida. Deus te ama e tem um propósito com você. Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu espero que essa palavra tenha sido um norte para muitas pessoas que estão me ouvindo. Deus tem um grande propósito na sua vida. Amém? Escreve aqui nos comentários: Deus tem um grande propósito na minha vida. Deus tem um grande propósito na minha vida. Glória a Deus. Hoje aconteceu um fenômeno comigo. Eu comecei a fazer a oração da manhã e eu senti muita dor nas costas. Muita dor nas costas. Muita dor nas costas e, eu não sou o tipo de pessoa que tem dor em lugar nenhum, graças a Deus. Mas eu senti muita dor nas costas hoje, quando eu estava gravando. E eu tenho uma cadeira aqui que, inclusive, essa cadeira aqui não deixa ter dor nas costas. E eu comecei a ter muita dor nas costas na oração da manhã. Terminei a oração da manhã, até falei, inclusive, para algumas pessoas, mas eu terminei a oração da manhã e ainda continuei com aquela dor nas costas até aquilo sumir totalmente. E o Senhor me mostrou que vai operar na coluna de muitas pessoas essa semana. O Senhor me mostrou que vai operar na coluna de muitas pessoas. Então, eu gostaria que você mandasse essa oração, inclusive para aquelas pessoas que têm problemas na coluna, porque essa semana, sempre que Deus me lembrar, eu vou orar pela coluna, ok? Sempre que Deus me lembrar, eu vou orar pela coluna. Eu vou orar para que Deus cure, para que Deus restaure. Eu sei que Deus me dirige nas coisas e se Deus me dirigiu a isso, eu quero orar por você. E se você conhece alguém da sua família com problemas na coluna, manda para essa pessoa também, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, quero também falar rapidamente desse meu livro aqui, Café com Jesus. Se você não adquiriu, eu gostaria muito que você adquirisse. Ele é um livro profético e abençoador. Aqui o versículo bíblico, as direções para o seu dia. Aqui você vai escrever a sua própria oração a punho e aqui você vai fazer uma oração junto comigo, tá? Então esse livro aqui tem 365, 366 na verdade, orações. E você vai fazer mais 366. Isso dá mais de 700 orações que vai ter dentro desse livro. Esse livro aqui tem sido uma bênção na vida de muita gente e eu sei que vai ser uma bênção na tua vida. Você pode adquirir através do nosso site www.vinicius17.com.br. Também quero que você ore. Estamos com um programa de televisão em rede nacional de segunda a sexta às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Ore por nós,
ore por esse propósito que é nobre, eu sei que é nobre, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, se você puder compartilhar essa oração com teus amigos, com teus parentes, com as pessoas próximas, compartilhe. E quero também dizer que esse domingo eu estarei em Alphaville. Esse domingo eu estarei ministrando na igreja em Alphaville. Tenho uma palavra profética para liberar sobre a igreja às 9 horas da manhã. Avenida Aruanã, número 120. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pulou em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu problema, teu desafio, amém? E vamos orar por portas. Escreve aqui a porta que você está pedindo a Deus, amém? Escreve aqui nos comentários, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo para que as grandes portas que o Senhor tem para a nossa vida se abram. Oramos em nome de Jesus para que 7 portas se abram na nossa vida, para a nossa vida e para a nossa casa. Abra portas de provisão, Senhor, portas de oportunidade, portas de milagres, portas de salvação. Oramos pela salvação de todos da nossa casa e que todos eles passem por essa porta. A porta da salvação, a porta que é Jesus. Nós oramos em nome de Jesus também, Senhor, para que dentro desse lar haja transformação, que todo vício seja quebrado, toda confusão, todo tipo de perseguição contra essa família seja desfeita em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por aqueles que são empreendedores e que têm grandes desafios nessa semana, que têm contas a pagar, impostos a pagar, que precisam cumprir seus compromissos. Senhor, eu oro porque o Senhor me dirige de orar, para que o Senhor os abençoe mais e mais, trazendo provisão, trazendo recursos. Tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Oramos por provisão sobrenatural, oramos por milagres, por portas abertas. Oramos, Pai, para que o Senhor traga as pessoas certas para o nosso destino. Também oramos, Pai, pela vida dos nossos filhos, para que o Senhor prepare o futuro deles e o destino deles. Afasta eles, Pai, de alianças erradas, de situações e de ambientes que possam comprometê-los. Livra-os de todo mal. Senhor, dá discernimento a nós e discernimento à nossa casa. Que seja quebrado todo tipo de maldade, que seja quebrado toda inveja, que todo tipo de opressão espiritual, de batalha espiritual que essa pessoa está enfrentando, cesse no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós oramos por todo aquele que está doente, para que seja curado. Jesus, teu nome é poder, e no nome de Jesus nós declaramos saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu oro pela coluna dessa pessoa, para que haja restauração. Eu libero uma palavra de cura, do alto da cabeça até o cóccix, que haja alinhamento nessa coluna, que haja restauração nessa coluna, que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa e que ela seja restaurada agora em nome de Jesus. Senhor, que a paz se estabeleça nesse lar, que a prosperidade esteja nessa casa e que grandes portas do favor do Senhor se abram para nós, no nome de Jesus Cristo. Senhor, libera do teu favor e abençoe e que possamos todos ouvir a tua voz e seguir as tuas instruções. Amém e amém. Glória a Deus.
Se você recebe essa oração, você vai compartilhar com alguém, você vai ser bênção para alguém, você vai ser uma ferramenta de Deus para abençoar alguém. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui na oração, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total e completa nessa vida. Oramos, Jesus, para que a Tua presença esteja na nossa vida, na nossa casa, que tudo que estiver ligado a nós seja tocado pelo Teu poder, pela Tua vida, pelo Teu favor. Oramos no nome de Jesus, pedindo ao Senhor mais discernimento espiritual sobre quem se aproxima de nós, sobre as oportunidades que surgem na vida, sobre os negócios que devemos fazer e os que não devemos fazer. Pedimos o Teu norte, pedimos a Tua direção. Também oro, Pai, por toda pessoa que está com aperto no peito, que está angustiada, que anda nervosa, anda preocupada, confusa. Que essa pessoa seja livre agora e que a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guarda o coração, venha sobre ela. No nome de Jesus Cristo. Doce Espírito Santo, nos conduz nessa oração para a honra e glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. E eu quero compartilhar uma palavra que está aqui dentro de mim com você. A esperança. Não perca a esperança. Talvez hoje o seu dia tenha sido um dia cansativo, um dia desafiador, um dia onde as coisas não saíram como você gostaria. Mas se você está embrulhando a sua vida em oração, se tudo na sua vida, a oração, Deus está indo na frente, você não tem que se preocupar com nada, porque Deus vai cuidar de tudo. Agora, se a sua vida de oração estiver fraca, se o seu relacionamento com Deus estiver fraco, então, daí sim, eu lhe aconselho a retornar ao propósito, ao lugar que Deus tem para você. Porque o lugar que Deus tem para nós é o centro da sua vontade. E o centro da sua vontade é que estejamos sempre firmes com Ele. Que nada nos abale, que nada nos tire desse lugar, que é o centro da sua vontade. Como eu disse, se você estiver no centro da vontade de Deus, fique em paz. Tudo já está resolvido. Já está resolvido. Não é que vai ficar, já está. Agora, se você não está no centro da vontade de Deus, aí sim você tem que se preocupar e voltar ao centro da sua vontade. Eu quero compartilhar um testemunho com você, da Sandra. E a Sandra escreveu assim: me chamo Sandra, eu vim aqui dar o meu testemunho. Eu estava com uma lesão no útero e um nódulo na coluna. Minha mãe ouve suas orações e fez um propósito. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a lesão no útero sumiu, o cisto sumiu, pois eu estava com um cisto no útero também e o nódulo na coluna desapareceu. Obrigado pelas suas orações e por ser tão usado por Jesus Cristo em nossas vidas. Glória a Deus, Sandra. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus, porque Ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E meu propósito aqui é ser um intercessor na tua vida, é te abençoar e dizer para você não sair do centro da vontade de Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra. Deus me deu essa palavra no meu devocional e eu quero compartilhar com você. Em Gênesis capítulo 20, verso 17 e 18 diz assim: a seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, a mulher e as servas dele. E elas voltaram a ter filhos, porque o Senhor, presta atenção, porque o Senhor havia tornado estéreis
todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Eu comecei a ler a Bíblia, toda ela novamente, e eu estava no meu devocional hoje, e esse versículo, ele me chamou a atenção. Porque Abraão, ele havia mentido para Abimeleque que Sara era sua irmã. E essa era uma meia-verdade. Porque, na verdade, Sara era filha do pai de Abraão, mas não da mãe. Então, era meia-irmã dele. E ele havia casado com ela. E a Bíblia nos diz que, quando ele chegou na terra de Abimeleque, lá ele disse que Sara era irmã dele. Era uma meia-verdade, porque ela também era esposa agora dele. E isso não agradou o Senhor. A Bíblia diz que Abimeleque, então, tomou Sara como sua mulher. Sara era uma mulher muito bonita, pelo que a Bíblia fala. E diz que o Senhor apareceu em sonho para Abimeleque. E o Senhor disse para ele que estava pesando a mão sobre ele e sobre a casa dele. E o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque. E isso foi revelado em sonho a Abimeleque. Deus falou para ele que ele deveria devolver Sara. E foi o que Abimeleque fez, chamou Abraão, foi uma confusão. Mas enfim, o que me chama a atenção aqui é que Deus tocou não só em Abimeleque, mas em toda a casa dele, por causa de Abraão. Deus estava trabalhando com Abraão. E isso veio forte no meu coração. Não toque no que Deus está trabalhando. Essa foi uma palavra assim que veio como uma flecha no meu coração. Não toque no que Deus está trabalhando. Se Deus está fazendo uma coisa, não se meta nisso. Não se meta nisso. É melhor você ficar no seu lado do que você se colocar na frente do que Deus está fazendo. Eu creio que essa palavra ela é um aviso de Deus para nós. Porque as pessoas andam tendo derrotas na sua vida e elas não sabem por quê. Ontem uma mulher me fez uma pergunta. Ela disse, sou cristã, batizada, frequento a igreja, mas a minha vida é uma derrota. Eu vivo de fracasso em fracasso. E ela me pediu uma orientação sobre isso. Talvez seja a realidade de muitos que também estão me ouvindo. Bem, eu comecei a minha conversa com ela da seguinte maneira, isso não é normal? Porque as mesmas oportunidades que ela tem, eu tenho. Os mesmos acessos aos princípios é comum a todos nós. Agora, se as oportunidades são iguais, por que uns vencem e outros não? Pela falta de cumprimento de princípios. E esse é um princípio. Não toque no que Deus está trabalhando. A pessoa pode estar enfrentando derrota na sua vida, porque ela está tocando em coisas que Deus está trabalhando. Não mexa no que Deus está trabalhando. Não mexa no que Deus está trabalhando. E uma das coisas que Deus está trabalhando sempre é nos seus ungidos. Deus trabalha nos seus ungidos. Tem gente que diz assim, mas é bobagem o que está escrito, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. A Bíblia diz isso. Tem gente que diz, não, isso é bobagem, isso não existe. Como não? Está na palavra. Porque Deus está trabalhando por meio dos ungidos. Deus está trabalhando por meio dos profetas. Agora, claro, se houver alguma coisa errada no ungido ou no profeta ou nos profetas, seja lá em quem for, Deus vai cuidar disso. Agora, há pessoas que estão, tocando naquilo que Deus está trabalhando. Tem gente que acostumou a falar mal de liderança, falar mal de pessoas que têm autoridade sobre a sua vida e pensa que tudo vai ficar assim. Não fica assim. Deus vai
agir. Como assim Deus vai agir? A Bíblia diz que Abimeleque e toda a casa dele foram tocadas por Deus, por causa dele ter tocado em algo que Deus estava trabalhando. Deus está trabalhando nos ungidos. E você fica atacando os ungidos, criticando, falando mal. Eu sempre digo para uma pessoa, está descontente com uma igreja? Pede a bênção e vai para outra, simples assim. Mas não sai falando mal, criticando, batendo, agredindo, difamando, inventando, mentindo. A pessoa pensa, não, mas eu tenho que falar mesmo, é o que aconteceu. Tudo bem. Agora, está preparado para aquilo que a Bíblia diz? Eu não estou dizendo para você, sabe, encobrir certas coisas, não. Mas o que eu estou dizendo é, não entre em algumas coisas. Porque Deus pode estar trabalhando e você está atrapalhando. Eu sei de uma coisa, ninguém se escapa de Deus. Como assim? Se eu saio de uma direção de Deus, Deus vem atrás de mim. Eu posso lhe dizer com todas as letras e com a experiência que eu tenho, que toda vez que me afastei um pouquinho assim do propósito, eu tive consequências na minha vida. Toda vez. É que eu vejo as coisas acontecendo. As pessoas não veem, a maioria delas não vê. E sabe por que elas não veem? Porque elas não têm discernimento espiritual. Elas não têm discernimento espiritual de que aquilo que elas estão enfrentando, aquilo que elas estão vivendo, é consequência de estarem se metendo no que Deus está trabalhando. Eu conheci, há anos atrás, uma família que... Essa família era o terror na vida do pastor. Eu conheci uma família assim. Então eles mandavam e desmandavam na igreja. Mandavam e desmandavam. O coitado do pastor, bem, eles trocaram o pastor, veio um outro pastor e eles continuaram fazendo a mesma coisa. Perturbando a vida desse pastor. Aí esse pastor na época veio falar comigo. Ele disse assim, eu não aguento, né? Essas pessoas mandam, desmandam na igreja. E essa família, eles haviam construído a igreja. Essa família eram colunas financeiras dentro da igreja. Enfim, eles mandavam na igreja, né? O pastor não mandava nada, quem mandava era eles. E o pastor apavorado, porque tinha vindo de uma outra cidade para cuidar daquela igreja, só que ele não sabia que aquela família ali dominava, governava dentro da igreja. Aí ele me disse, o que eu vou fazer? Eu não sei, porque tudo que eu faço é errado. Eles protegem os deles e acusam os outros e eu não sei o que fazer. E eu disse para ele, pastor, faça seu trabalho e agrade a Deus, porque Deus vai mexer no que tiver que mexer. E eu disse para ele, não existe nada que o homem se meta no trabalho de Deus, que Deus não venha intervir. Eu disse para ele, aguarde, seja sábio, não, porque ele queria fazer uma reunião, na época, ele queria fazer uma reunião e dizer para essas pessoas, sabe, que elas deveriam seguir o caminho delas, porque ele não poderia pastorear daquele jeito, só que daí ele iria comprar uma briga, uma família que tinha uma influência muito grande na igreja. E ele fez isso que eu falei para ele. Em pouco tempo começou a estourar. Enfim, Deus restaurou aquela igreja, protegeu a vida do pastor e deu direção, deu destino para aquelas pessoas. Mas elas enfrentaram um grande problema. Por quê? Porque estavam se metendo no trabalho de Deus. Não se meta no trabalho de Deus. É uma das coisas que não dá para fazer. Sabe, às vezes as pessoas julgam, elas criticam, elas apontam o dedo. Ei, cuidado com esses apontamentos. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes sereis julgados.
A segunda coisa que você deve ter muito cuidado é com as portas que Deus abriu. Não se meta na porta que Deus abriu. Porque às vezes Deus abriu uma porta e tem alguém contrariando. Deus abriu a porta para Ló sair de Sodoma e Gomorra. A mulher dele contrariou, olha o que ela virou. Então às vezes Deus dá uma porta de livramento, de escape, e a casa, sabe, ela tá dividida. Uns estão apoiando, outros não estão apoiando. A porta que foi Deus que abriu. É por isso que nós temos que ter discernimento. Se Deus abriu a porta, Deus está no controle. Agora, quem quiser guerrear numa porta que foi Deus que abriu, está tocando no trabalho de Deus. Entende? Então a porta foi Deus que abriu. Ah, não, mas eu gosto da minha cidade, eu gosto do meu lugar, meu marido teve essa porta aberta, foi Deus que abriu, mas eu não quero ir. Você é livre para não ir, só que você também está lutando contra uma porta que foi Deus que abriu. Então, cuidado para não se meter no trabalho de Deus, porque você não sabe o propósito do Eterno. E tem gente que se mete, Deus direciona uma coisa e a pessoa fica combatendo. Lembra daquela passagem que os discípulos estavam pregando o Evangelho e a igreja estava crescendo e estava se tornando notório todo o trabalho da igreja, e então perguntaram para Gamaliel qual que era a opinião dele a respeito daqueles homens que estavam pregando. Ele disse assim: se for de Deus, ninguém pode impedir. Agora, se não for de Deus, Deus vai dar fim a isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que é de Deus, a gente não pode parar. O que é de Deus, a gente não pode se meter no meio. Se você tentar impedir uma coisa que Deus está fazendo, você vai ter problemas. Se você tentar impedir algo que Deus está fazendo, que Deus quer fazer, você vai ter problemas. Eu tenho muito temor no meu coração em relação a isso, porque eu não quero me meter no caminho. Eu não quero dizer, não passe por aqui. Não faça isso, não cruze aqui. Eu vou estar impedindo algo de Deus? Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? É que nem algumas pessoas quando dizem assim, não, Deus, Ele só pode fazer isso aqui dentro. Ei, Deus só pode fazer isso aí dentro? Cuidado com isso. Você está se metendo em coisas que você não pode se meter. É como eu digo. Olha o que Deus fez aqui. Se você ler a palavra, olha o que está escrito aqui. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara. Olha o que Deus fez. Deus tocou em toda a casa. Deus tocou em toda a família. Isso é muito sério. Porque alguém estava querendo se meter no trabalho de Deus. Eu já vi certas coisas na igreja e eu tomei uma decisão sabendo de como Deus trabalha, sabe, de ficar de fora. Porque eu não quero ser alguém que atrapalha. Eu não quero ser alguém que se coloca contra. Eu sei que o espírito de contrariedade, ele não prevalece. O espírito de contrariedade, ele não prospera. Por isso, Deus está falando com alguém hoje aqui. E Deus está dizendo, se é de Deus, deixa aí. Se é de Deus, deixa acontecer. Não fica metendo o dedo naquilo que é de Deus. E eu sei que há pessoas que podem estar lutando contra Deus. Essa luta já tem um campeão. Ninguém que luta com Deus vence. Não tem. Ele já é campeão, ele é mais do que vencedor. Ninguém prevalece contra ele, ninguém consegue vencê-lo. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes podemos estar trabalhando contra Deus e você não consegue prevalecer.
E sabe por quê? Não é porque Deus é mau, é porque Deus tem um plano. E a gente não pode se meter no plano dele. Deus é maior que nós. Deus é maior que eu, Deus é maior que você. Não se meta no trabalho de Deus. Não se meta no que Deus está fazendo. Deixe Ele fazer como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Não se meta. Não se meta. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém aí. O Espírito Santo está falando com alguém. Não se meta no trabalho de Deus. Olha, eu tenho muitos testemunhos sobre isso. Eu tenho testemunho também de uma outra família que eles decidiram ser maus para pessoas que eram de Deus. Eles decidiram ser maus. E começaram. Quando começou a fazer isso, eu fui testemunha disso. Começou a estourar câncer na família. Não é algo que me disseram, não é que eu li num livro, não. Isso começou a acontecer. É por isso que a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, sabe, de não se meter no trabalho de Deus. Deus não está lançando maldição ou condenação sobre ninguém aqui. Eu não estou fazendo isso também. Mas você tem que entender que tem certas coisas que a gente não se mete. Tem gente que está se metendo em coisas sérias. Sabe, as coisas espirituais, elas são poderosas. Então, andemos no temor do Senhor. Andemos em obediência a Deus. E não maltratemos as pessoas que são de Deus. Não maltratemos. Eu deixo esse ensino ao teu coração hoje. Glória a Deus. Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero também convidar você a conhecer meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus, é um devocional, uma palavra para cada dia. Esse aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E esse aqui é o livro Unção do Rompedor. Todos os nossos livros você pode adquirir no meu site www.vinicius17.com.br. Está aqui na descrição do vídeo. Clica aqui na descrição que você vai encontrar o site. E se você não é aluno ainda da academia aqui no Global, eu convido você a se tornar nosso aluno dentro da academia. O que vai acontecer lá dentro da academia? Você vai crescer espiritualmente. Você vai conhecer os mistérios de Deus. Você vai avançar como nunca na sua vida. É assim que eu creio. Eu estou orando todos os dias pelos alunos da academia por causa disso. Porque eu quero que realmente algo seja construído ali. Amém? Eu quero que algo seja construído ali. Esse tem sido o meu trabalho. E eu creio no que Deus colocou no meu coração. E o meu segundo recado para você é que sábado agora nós vamos ter uma vigília. Uma vigília que Deus tocou no meu coração. Não costumo fazer, mas o Senhor ministrou muito forte domingo e eu vou fazer. É uma vigília que vai começar às 8 da noite e vai até a meia-noite. O nome da vigília é Vigília Pentecostal Fogo Abrasador. Vem estar com a gente. Eu tenho amigos que vão estar ministrando. Vai ser incrível. Começa às 8 da noite. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Quiser viajar e vir para cá, vem. Você não vai se arrepender, tá bom? Muito bem. Quero declarar o Salmos 91. Quero pedir para você compartilhar com 7 pessoas essa oração. Manda aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro aqui, coloca nos comentários seu pedido de oração. Se não compartilhou, compartilha. Quem tem rede social aí de influência, pega o link, compartilha na tua rede social. Deus vai te abençoar. Amém? Deus vai te abençoar por isso. Então compartilha. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado,
10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários a tua mensagem para o céu? Vamos invocar o nome de Jesus. Senhor Jesus, graças te damos, porque a tua palavra nos ensina a caminhar direito. Nós não queremos nos meter, Pai, em nada que tu estiveres trabalhando. Perdoa nossos pecados totalmente. E nós te pedimos, Jesus, conduza a nossa vida no temor do Senhor, no temor da tua palavra. Nós queremos estar andando na tua direção, sermos guiados pela tua voz. E se há pessoas, Pai, que têm se metido no trabalho de Deus, se há arrependimento, Pai, eu te peço tua graça e teu favor sobre ela, e que ela venha se arrepender, e eu sei que o Senhor a perdoará. Por isso, Espírito Santo de Deus, hoje nós oramos por reparações e restaurações, aonde está acontecendo arrependimento, que o Senhor possa liberar cura, o Senhor possa liberar milagres, o Senhor possa trazer transformação. Meu Deus, não queremos nos meter naquilo que é do Senhor. Nós queremos estar junto contigo. Nós queremos cooperar, Pai, para o teu plano, para o teu propósito. E no nome de Jesus oramos agora, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, toda influência do mal contra a vida dessa pessoa não prospere agora. Todo tipo de palavra maldita, todo tipo de inveja, todo tipo de maldade, todo tipo de obra contrária e de resistência espiritual nós quebramos no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Abre os céus sobre nós, Senhor, e traga, Senhor, a tua estação, as tuas chuvas. Traga, Senhor, o teu mover, a tua vida sobre nós, libera dos fluxos divinos sobre a nossa vida e sobre tudo que estiver ligado a nós. E nós oramos no nome de Jesus Cristo, para que haja um avanço, para que haja um sobrenatural do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Derrama do teu favor, Espírito Santo. Derrama da tua graça, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Pedimos o teu favor, pedimos a tua graça, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. E que venha sobre a vida dessa pessoa cura, saúde, alegria, força. Senhor, renova o ânimo dos teus filhos. Renova o ânimo dos teus filhos e aqueles que estão apresentando seus pedidos a ti. Senhor, eu te peço milagres agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Compartilhe essa oração, mande para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. Que Jesus te guarde a ti e a todos da tua casa. Amanhã, 6 da manhã, eu vou aguardar todos vocês na oração, ao vivo, 6 da manhã. Amém? Que Deus te abençoe, ó. É uma convocação. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês na oração. Deus te abençoe, Deus te guarde e até mais.